com algum tipo de crise que a gente está vivendo hoje. Agora, você falou sobre o milagre. E me interrompam mais, por favor, senão você é o tiozão da mesa, me ajuda. Não, é porque eu tô refletindo aqui, na verdade. Eu tenho também um questionamento. Eu tenho uma aqui. dúvida, que é o seguinte. Você falou que a gente consegue discernir melhor quando a gente vai criando mais intimidade, né? Sim. Usou até o exemplo da filha aí. E assim, e isso tem a ver com, tipo, a intimidade vem da busca, né? De você aumentar a busca. O que é exatamente essa busca? Tipo, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que, sei lá, assistir documentários sobre... Muito bom. Tipo assim, cara, o que é essa busca, entendeu? Muito bom. Vamos lá. Se você quer aprender sobre business... Desenhos bíblicos. Eu adoro desenhos bíblicos. É legal, Adoro né? real. Tem cara que assistia essa... Nossa, O Kaique gostava. os Cara, tem primeiros uma que o Thiago Bíblia toda assistiu em cartoon, você sabia? Você já viu essa Bíblia? Não. Eu tinha uma Bíblia infantil. Mano, eu vou comprar, vou mandar pra vocês. Quando a gente Tem fez o uma desafio de toda em Moisés, cartoon. a gente viu aquele desenho inteiro, né? Como É que era o nome O dele? príncipe... esse desenho, Príncipe esse desenho é Egito. muito bom. Sim, Esse sim. desenho é muito Incrível. bom. Melhor animação que eu assisti na minha Esse desenho vida. é muito bom. É incrível. Não, e tem uma Bíblia toda em cartoon que é absurda. É uma super produção Cara, real, assim. Eu acho que a primeira vez que eu vi, tipo, por exemplo, Nascimento de Jesus, eu tinha um VHS que era Jesus. bonitinho, que eles iam lá e tinha... Pô, assistia pra caramba. Não, e A Paixão de Cristo, mano? Aquele filme do Mel Gibson, vocês já viram ou não? Já vi, pô. pesado. Pesado. Forte. hein? É. Cara, se você quer aprender sobre business, o que você vai... Me dá uma dica aí. Eu quero aprender sobre business. Vou inverter aqui a pergunta. O que eu faço? Cara, Você vou perguntou pro procurar... cara certo. Vou procurar, tipo, livros, mentorias. MBA. Vou procurar, um MBA de um cara legal. Vou pro Equity Mais. Boa, já lançou um jabá no meio da... Boa. Vou, fazer essas coisas, cara. Então- Consumir o conteúdo desses caras, entendeu? É isso. A gente sabe como buscar e onde buscar para todas as áreas. Sim. Uhum. Na jornada de fé é o que normalmente a gente subjetiva. Que é mais fácil a gente deixar esse assunto como secundário do que a gente reconhecer que se eu entendo que, se eu creio, tá, vamos partir do pressuposto que eu creio que Deus é real e que eu sou criado por Deus. Cara, não faz sentido eu dominar todas as áreas e não dominar essa, porque ela é o princípio de todas as outras. Se é a minha gênese, eu preciso entender sobre isso, sobre desígnio, sobre propósito, sobre identidade, porque partindo do pressuposto que eu acredito, tá? A Bíblia fala que um dos pré-requisitos da fé é você crer em Deus, que Ele existe. Você precisa crer que Ele existe. Senão tudo isso aqui é só, enfim, ideologia. Não faz sentido. Às vezes a gente investe mais em estética do que em essência. Às vezes a gente investe mais em coisas exteriores do que no nosso interior. Por isso tem tanta gente, por exemplo, com problemas emocionais. É errado ter ansiedade? Não. É comum. É errado ter pânico? Não, é comum. Errado é você não gastar tempo investindo dentro, né? Autoconhecimento, entendendo suas emoções, discernindo. E às vezes a gente está querendo só camuflar por fora e a gente está com um rombo emocional dentro, um rombo existencial dentro. Tem uma pregação minha, tá no meu podcast, eu acho, chamado Back to the Future, que eu falo que para a gente entender melhor sobre o futuro, a gente tem que voltar na essência. A gente tem que voltar eu vou botar entre aspas, no passado. Você quer entender sobre 2040 para você tem que entender sobre o jardim do Éden. Porque lá tem todas as características pelas quais você foi formado, como Deus se move, o que Ele espera de você, desígnio, a palavra design, por exemplo. Por que essa caneca ela tem uma alça? Você sabe por que as canecas têm alça? Precisa segurar ela. Que a copa é Era quente. quente, né, cara? É isso. Então, o design, a palavra design vem de desígnio, ou seja, tem um propósito. Por que um copo não precisa disso? Porque você pode botar qualquer bebida gelada e tá tudo bem. Então, o design com que você foi formado aponta diretamente ao propósito que se espera de você. Cada um aqui carrega um propósito. Tem gente morrendo todo dia sem saber que carregava um propósito. Tem gente morrendo todo dia sem viver plenamente o propósito. Mas isso não significa que ele não existe, ele está dentro de você. Essa jornada de autoconhecimento é o que vai fazendo você se apaixonar mais. Então, respondendo a sua pergunta, eu quero ter mais intimidade. Como que eu faço isso? Cara, a presença. A presença de Deus é tudo que a gente precisa. É o que Jesus buscava quando se isolava da multidão. Ele saía do meio de um monte de gente para ter tempo com um só, para ele poder ter tempo com a presença. Como que eu faço isso? A palavra, por exemplo, a palavra não contém Deus. A palavra é Deus. Deus é a sua palavra. Então, ter tempo com a palavra de Deus é ter tempo com Deus. Se tem algum louvor que fala com você, se você para tudo, 5 minutos do seu dia, coloca um louvor ou algo que vai te conectar com Deus, cara, isso é ter tempo com Deus.
Você pode meditar e ter tempo com Deus. Eu tenho um ritual, Thiago, que eu só começo o meu dia, cara, eu passo um café e eu preciso ficar em silêncio e ter solitude por alguns momentos, assim, sem falar com ninguém. Ali é um momento de eu ter tempo com Deus, eu preciso em alguns momentos viver o silêncio, a gente tá muito acelerado. Você, nesse momento do café, você tá pensando, você tá conversando com ele, por exemplo? Às vezes sim e às vezes não. Esse que é o ponto, quando você entende que você se tornou um com ele, só de você se isolar de tudo e estar disponível, isso já é um investimento no relacionamento. Vou dar um exemplo. Eu não preciso estar com a minha esposa falando com ela o tempo inteiro. Se eu sentar com ela para ver o pôr do sol, só da gente estar junto, eu já estou investindo no meu relacionamento. A gente só tem que estar junto. Então, assim, a Bíblia fala: fecha a porta do seu quarto e busca a Deus em secreto. Que o Deus que você busca em secreto te recompensará. A Bíblia está falando de solitude, você se blindar em algum lugar que ninguém tem acesso ao teu coração e deixar Deus falar. Isso pode ser com louvor, isso pode ser com palavras, isso pode ser com culto. Agora, respondendo a sua pergunta sobre eu preciso estar numa igreja, cara, a igreja ela acabou sendo muito associada à religião, ela acabou assumindo um papel muito pejorativo. E a religião acabou assumindo um lugar muito pejorativo também. Religião significa religare, né? É você reconectar Deus com a criação. O problema é que a religião se tornou religiosa, né? A gente começou a ter um lugar que você... Foi feita uma pesquisa um tempo atrás, Thiago, e um dos lugares que os entrevistados diziam... Perguntavam, onde é que você acha que você pode encontrar Deus? E tinham várias opções. A igreja foi uma das últimas opções. Porque, de fato, uma igreja ortodoxa, tradicional, dura, fria, sem relacionamento, ela, pra gente, acabou se tornando uma representação de um lugar onde você não vai encontrar Deus, porque é muito frio, é muito distante, é muito... Agora, a igreja do tipo de Deus, ela é totalmente pautada em relacionamento. Se a gente desliga as câmeras aqui e começa a falar sobre Deus, esse tempo de mesa aqui, eu tenho certeza, a gente vai sair com mais fome. Desligou aqui, ó, esquece formalidade. Tirei aqui o casaco, pegou outro café e eu vou falar sobre 2018, quando Deus me tirou de um leito de hospital, por exemplo. Eu estava usando fralda, um catéter na minha jugular, eu quase morri. Aí alguém vai falar, caramba, mano, eu vivi um lance desse na minha casa também. Minha mãe, sei lá, meu pai, meu filho. A gente começa a falar sobre Deus, cara, o ambiente muda, a atmosfera muda, a gente começa a ter mais fome. Então, como começar? Irmão, do jeito que faz sentido para você. Se é lendo, leia. Se é orando, ore. Se é numa igreja, vá para uma igreja. Se é ouvindo louvores, ouça. Mas começa. Seu primeiro passo vai destravar todos os outros.